Olá, meu nome é Jean, sou estudante de Biologia e divulgador científico aqui pelo GDEC. O vídeo que você vai ver hoje é o primeiro mini documentário que a gente está colocando aqui no YouTube. Então, se você curtir, já segue a gente, deixa seu like e também aproveita para acompanhar a gente no TikTok, no Instagram e nos shorts aqui do YouTube, que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Aproveita o vídeo. É praticamente impossível tocar hoje em dia o violino ou o violoncelo sem se utilizar do arco feito com o pau-brasil. A madeira é a matéria-prima de diversos instrumentos há séculos, principalmente por sua abundância e fácil manipulação. Os primeiros registros de arcos para instrumento de corda datam do século X no Império Bizantino, mas foi apenas no século XVII que o pau-brasil foi utilizado para a produção dos arcos e desde então o seu uso ficou cada vez mais popular entre os músicos. Por pelo menos 200 anos, a madeira retirada das árvores do gênero pau-brasilia, antigo gênero Caius alpinia, é considerado o material ideal para esse fim. Um aspecto econômico muito forte envolvendo a árvore é a brasilina, um pigmento avermelhado muito cobiçado e utilizado durante a época colonial para tingir tecidos voltados à nobreza da época, perdendo aos poucos o valor com o advento dos corantes vermelhos sintéticos, em 1875. A brasilina, antes de entrar em contato com o oxigênio e ser oxidada em brasileto, é encontrada no cerne do tronco, a região mais interna formada pela parte do câmbio vascular inutilizado da planta, já que é apenas na parte mais externa do tronco, o alburno, onde ocorre a condução de água e de fotoassimilados. Devido a essa característica do tecido de condução, o cerne é uma região de grande deposição de extrativos como a brasilina, todos eles com origem no metabolismo da árvore. É também do cerne que se retira as amostras de madeira com maior qualidade musical, muito comum, portanto, que muitos músicos relacionem a pigmentação da madeira à qualidade sonora. Em março de 2020, a bióloga Thaísa Mota Macedo, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou um artigo abordando a anatomia da madeira utilizada em 5 violinos franceses históricos feitos de pau-brasil. Ao comparar as amostras dos instrumentos com 33 indivíduos da espécie Pau-brasilia equinata, foi possível identificar as principais variedades utilizadas e as características do lenho que condizem com um arco de alto valor. Dentre as diversas características anatômicas, aquela que se mostra mais significativa para a qualidade do som produzido é a densidade da madeira, que pode ser medida pela quantidade das células condutoras presentes, pela porcentagem de fibra que fornecem sustentação para a árvore enquanto viva, e também pela quantidade de parênquima axial e radial presentes, que exercem as mais diversas funções fisiológicas na planta, como por exemplo armazenamento, transporte e secreção de substâncias. Essas características variam muito de espécie para espécie, mas até mesmo os arcos produzidos pelo mesmo artesão com exemplares diferentes de pau-brasil apresentam qualidades distintas. É descrito que os melhores arcos possuem madeiras com 17% de vasos condutores, 59% de fibras, 18% de parênquima axial, que se desenvolve no sentido vertical da planta, e 6% de parênquima radial, que se desenvolve no sentido horizontal da planta. Em 2008, a espécie foi classificada como em perigo de extinção pela IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. A sua extração ilegal representa um perigo não só para a música, mas também para todo um bioma. O pau-brasil é uma das espécies mais marcantes na Mata Atlântica, que hoje possui cerca de 12% de sua extensão original. Muitos arquiteiros, nome dado ao artesão responsável pela produção dos arcos, compram a madeira de vendedores licenciados, que lhes apresentam os documentos que comprovam a legalidade da madeira. Apesar disso, em novembro de 2018, o IBAMA apreendeu mais de 20 mil arcos feitos ilegalmente. 9 empresas apresentaram irregularidades e 2 foram embargadas. No total, a operação desmontou uma serraria, apreendeu 9 máquinas e emitiu 12 autos de infração que somaram 9,7 milhões de reais. Indo na corrente contrária da tradição secular envolta na música clássica, Eduardo Long, um biólogo e pesquisador científico do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, publicou um artigo em 2017 abordando a busca por madeiras alternativas à do pau-brasil na produção de arcos de instrumento de corda.
De acordo com o pesquisador, para determinar o potencial de uso na produção dos arcos para instrumentos de corda, as características anatômicas, assim como as propriedades físicas, acústicas e químicas da Libidia férrea, o pau-ferro, e da Poincianella pluviosa, a sibipiruna, foram comparadas com as características encontradas na madeira do pau-brasil, a principal madeira utilizada na confecção dos arcos. Com os resultados obtidos, foi possível concluir que a sibipiruna apresenta maior potencial de uso comparado com o pau-ferro. Além disso, as amostras de sibipiruna foram colhidas em plantações com muito pouco espaço, o que resultaria em uma maior quantidade de madeira. Como dito anteriormente, muitos músicos associam a cor do arco com a qualidade sonora produzida, dificultando a substituição por espécies tão eficientes quanto na produção dos arcos. Sobre isso, o pesquisador conclui que a coloração do pau-ferro é semelhante à coloração avermelhada do pau-brasil. Essa similaridade pode ser um fator positivo na adesão dos músicos já acostumados com a madeira do pau-brasil. Por fim, é mostrado que apesar das diferenças, pode-se concluir que ambas espécies apresentam potencial para uso na produção de arcos, principalmente para iniciantes e amadores. Para o uso profissional, apenas mais estudos e testes feitos por músicos profissionais irão validar o uso da espécie como substitutas. Com o objetivo de diminuir a exploração da espécie, em 2007, o pau-brasil foi incluído no anexo 2 da CITES, a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, que estabelece as regras para o comércio controlado, evitando assim sua extinção. Além disso, existem algumas iniciativas de preservação da espécie. A mais importante atualmente é a IPCI, conhecida também como Iniciativa Pernambuco. Foi a primeira vez que membros de profissões artesanais se mobilizaram em nível internacional para resolver os problemas tanto do fornecimento da matéria-prima quanto da preservação de seu recurso natural. A primeira conferência, realizada em 2001, permitiu que se assinasse um acordo com a Fundação Nacional do Pau-Brasil, que produz e cultiva, ano após ano, centenas de milhares de mudas de pau-brasil a serem distribuídas às coletividades e a toda instituição que deseje plantá-las no ambiente adequado. Em novembro de 2020, foi encontrado o maior exemplar de pau-brasil, com 7,13 metros de circunferência. Ao encontrar a árvore em Itamaraju, no sul da Bahia, o agricultor Manuel de Jesus contatou o botânico Ricardo Cardim, que em 2018 havia descrito aquele que se julgava ser o maior exemplar do gênero, com 4,3 metros. Após a descoberta, o pesquisador disse em rede social: Dia 22 de novembro, nossa expedição registrou junto aos moradores locais uma enorme, quase o dobro da atual campeã, uma árvore de proporções inacreditáveis, e que não existe registros desconhecidos, históricos ou atuais de maior. Esse pau-brasil gigante, com 7,13 metros de circunferência, tem possivelmente mais de 500 anos de vida e sobreviveu à extinção de 88% da Mata Atlântica. Trata-se de descoberta inédita e importantíssima para a história, cultura e meio ambiente do Brasil. O tamanho incrível que essa árvore atingiu é devido ao trabalho do câmbio vascular da planta. O câmbio vascular é o tecido responsável pelo crescimento secundário da árvore, formando os anéis de crescimento, que podem ser observados em um corte transversal de um tronco. O crescimento do lenho se inicia na primavera com o lenho primaveril, que possui células condutoras de maior diâmetro e paredes celulares finas, resultando nessa coloração mais clara. Isso ocorre pela maior disponibilidade de água, já que as células maiores podem transportar uma quantidade maior de água e nutrientes pelo tecido. Na segunda fase do crescimento, o lenho estival lida com a menor disponibilidade de água com células condutoras de menor diâmetro e paredes grossas, dando essa aparência escura, e permitindo que, mesmo com uma menor quantidade disponível, todos os tecidos receberão água e nutrientes necessários. Ano após ano, os anéis vão se formando e registrando a sua sobrevivência de forma singular. A iniciativa de 2017, que imortalizou as marcas da vida de um pau-brasil na forma de música, foi a campanha do Instituto Terra com a colaboração do artista alemão Bartolomeu Straubeck, que transforma árvores devastadas em música. Para alertar contra o desmatamento da Mata Atlântica, a campanha foi literalmente ouvir as árvores ameaçadas de extinção do bioma. O artista desenvolveu uma tecnologia de leitura laser e traduziu as diferentes tonalidades presentes nos anéis de crescimento de um disco retirado de um pau-brasil derrubado e apresentou ao mundo o que vocês vão ouvir agora, a Sinfonia do Adeus.
obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Peço de novo que você se inscreva no canal, deixe seu like e lembre de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no Shorts do YouTube, no TikTok e no Instagram. Até a próxima!